Hoje no Trilegal Podcast em Relações Internacionais. Trilegal, segunda temporada, episódio 14. Tudo bem com vocês? Então, a gente segue aqui mais uma vez com a nossa temporada de convidados e vamos começar com aquele bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo, né? E eu vou passar para o meu parceiro de podcast, Frederico Dias, também para dar o alô dele, e depois a gente chega no nosso convidado. É isso, então. Tudo bom com vocês? Mais um episódio do nosso Trilegal Podcast. É um prazer tê-los de volta aqui no canal, né? Esse episódio aqui está sendo gravado meio que depois de uma descontinuidade que a gente fez. A Aline acabou de comentar isso, mas acho que o público não vai saber, porque vão assistir 3 episódios aí na sequência, né? Na semanal de novo, encerrando essa nossa segunda temporada do Trilegal Podcast. Então, prazer que todos estejam aqui de volta. Se você ainda não é inscrito no canal, deixe a sua inscrição aí, o seu like no vídeo, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe e venha fazer parte da nossa comunidade Trilegal. Nosso convidado de hoje, eu vou deixar as honrarias da apresentação para a Aline, por causa de motivos especiais, né, Aline? Sim, verdade. Obrigada. Então, por motivos especiais e com muita honra, o nosso convidado de hoje é o meu orientador de tese, professor Leonardo Cavalcante, que é professor da Universidade de Brasília, né, do Centro de Estudos Latino-Americanos, ELA, né, e do Programa de Pós-Graduação sobre as Américas, o CEPAC tão querido, onde eu estudei. Estava comentando com o pessoal aqui, fiquei mais de 12 anos no CEPAC, por muito tempo, né? E também, né, além de pesquisador experiente, muito experiente em migrações internacionais, o Leonardo também ele é líder do Observatório das Migrações, vinculados à Universidade de Brasília e ao Ministério da Justiça, né? E, bom, Leonardo, vou te passar a palavra para dar um alô e também, se você quiser destacar mais algo do seu currículo, que é enorme, aqui é só um resuminho, né? Fique à vontade também para o nosso público saber quem é você. Então, seguindo o que a Aline falou, boa tarde, boa noite, bom dia, saudando aí a todos os internautas, né? Nem se utiliza mais essa expressão internauta, né? Mas os seguidores desse podcast tão interessante, que é o Trilegal. Da minha época, né, quando começou a internet, as pessoas diziam internautas, né? Quem acompanhava pela internet, pelas redes sociais. Eu nem sei se utiliza mais esse nome internauta, né? Eu ouvi que é cringe, que é aquela vergonha alheia de adolescente também, usar esse termo, né? Entrega justamente de quando você vem. Isso. Uma vez eu estava falando para um aluno, eu falei, caiu a ficha, ele ficou sem entender, caiu a ficha. Claro que ele entendia a expressão, mas não sabia a origem. Aí eu digo, do meu tempo era a ficha no orelhão, realmente, né? Ou seja, quando não tinha telefone, WhatsApp, era a ficha realmente do orelhão. E às vezes, quando a ficha caía, a ligação completava, né? Não sei se aconteceu com vocês. A gente às vezes marcava para encontrar um colega no cinema, tal, a pessoa atrasava, aí você ia lá, colocava a ficha, ligava para a casa da pessoa para saber se a pessoa saiu do horário, aí a pessoa também ligava, fala que eu estou atrasado, ou seja, eram outros tempos, mas eu fico feliz que hoje em dia a gente tem internautas, né? Eu queria saudar especialmente a Aline, né? Que eu tenho muito carinho por uma pessoa que trabalhou aqui conosco, né, durante muito tempo, durante o doutorado, e ao Frederico, que lideram e capitaneiam esse podcast tão interessante, esse Trilegal, que eu tenho a honra e o prazer de colaborar nesses tempos de internet. Muito obrigada, Leonardo. Pois é,
Estamos aqui e te convidamos porque dos diversos temas relacionados às migrações internacionais, então, que a gente poderia falar sobre, né? Nessa temporada, a gente tem falado muito sobre o conflito na Ucrânia, então a gente vai aproveitar a presença do Leonardo para ter isso justamente como nosso primeiro tema, né? A questão das migrações, o conflito na Ucrânia, porque para além, né, do grande número que a gente viu de migrantes e refugiados, então, fruto desse conflito, e acabou que isso ganhou a mídia, né, com muita força desde o começo do conflito, né, para além disso, que já é um tema extremamente interessante e importante desse nosso ano de 2022, pós-pandemia, né, a gente ainda teve o período da pandemia, a questão das migrações também. A gente tem ainda relacionado ao conflito da Ucrânia as questões sobre a acolhida, a recepção, a questão do migrante branco europeu, questões raciais e muitas outras relacionadas que a gente vai ter a oportunidade, né, justamente de conversar aqui com o primeiro tema. Teremos, né, o nosso quadro de o tricultural, então, com as nossas dicas para fazer o trânsito para o segundo tema, que vai ser, então, sobre um dos trabalhos do Observatório das Migrações, que analisa a década das migrações para o Brasil, né, entre 2011 e 2020. É um trabalho muito interessante, que compila uma série de dados e chega a uma série de conclusões muito relevantes sobre a questão migratória aqui no Brasil, né, e a gente vai, então, ter a oportunidade de conversar com o Leonardo, que liderou essas pesquisas, né, desde 2013 o Observatório vem liderando, né, uma série de relatórios anuais e às vezes até mais do que isso, trazendo dados que a gente não tinha até então aqui no Brasil, né? Então, vamos trabalhar com esses dois temas e vamos fechar com a nossa gastronomia internacional ou intelectual, porque, né, a gente, pelo menos, abstrai, traz um pouco de leveza aqui para o nosso episódio. Então, é isso, né? Tratando, então, diretamente desse primeiro tema, né, Leonardo, já passando imediatamente para você, eu queria que você comentasse um pouco como que você viu essa abordagem da imprensa sobre a questão migratória na Ucrânia, né, o que foi relatado, trazer reflexões, que inclusive depois de poucos meses sumiram, né? Falava-se dos migrantes dos refugiados que somaram tantas pessoas tão rapidamente, porque se tratava de um conflito, né, complicado e que devastava a vida de muita gente, como todos os conflitos fazem, né? Mas até eu acho que esse sair da pauta é algo muito significativo. Então, eu queria começar com isso, saber como que você viu as notícias, o que foi relatado, coisas nesse sentido. Então, eu acho que o conflito, né, a parte mais frágil de todo o conflito, é realmente a população mais vulnerável, né, que tende aí a ficar numa situação de desamparo. Não é o único conflito existente no mundo, né, tem outros conflitos, e um dos efeitos mais significativos, eu não diria nem colateral, mas direto realmente do conflito, é justamente os refugiados e os migrantes em geral. E aqui, no caso da Ucrânia, eu vejo dois aspectos que são novos, né, de muita novidade. Primeiro, foi uma sensibilidade internacional em prol dos refugiados e mesmo dos imigrantes ucranianos. Eu acho que não tem, na história recente, algo de tanta mobilização e tanta sensibilização das pessoas que estavam fugindo de um conflito completamente injusto, né? Imagina você ter a sua casa e ser invadido, né? Eu tive recentemente fazendo pesquisa na França e lá conheci vários ucranianos e essas são situações de cortar o coração, né? Uma que eu fiquei bem próximo, uma ucraniana que estava lá na universidade também. Imagina, o marido dela hoje está lutando na guerra. E ela tinha 2 filhos homens, né? E os 2 filhos já maiores de idade, a grande sorte dela foi que os 2 filhos
resolveram fazer a graduação fora da Ucrânia antes do início do conflito. Senão ela teria hoje não só o marido, senão os 2 filhos lutando na guerra, né? Então imagina, né? Você de uma hora para outra, você tem o seu marido, os filhos, e você não tem nenhuma perspectiva se vai estar vivo, se não vai estar. De fato, que todo conflito gera esse tipo de situação e teve uma grande sensibilização. Isso é fato, né? O mundo todo se sensibilizou, os países prontamente ajudaram, né, em tentar conseguir os vistos da forma rápida possível. O Brasil também concedeu o visto para que os ucranianos pudessem vir ao Brasil. Então, isso é um aspecto que a gente pode considerar como muito positivo, de muita sensibilidade internacional. Mas, ao lado disso, tem 2 outros aspectos que a gente não pode deixar de lado em relação à crítica ao processo. 2 aspectos. Primeiro né, a pergunta que se faz, por que não teve, pela comunidade internacional, a mesma sensibilidade em relação a outros conflitos que existem no globo? Né? Na África tem vários conflitos que estão existindo nesse momento. Né? A gente sabe que tem uma questão geopolítica, o conflito não é na África, não é no Oriente Médio, é na Europa, né? Dentro do território geográfico da Europa e tocando nas portas da Europa e com um ator que, historicamente, foi muito incômodo nas relações internacionais com a Europa, que é, evidentemente, a Rússia. Né? Talvez isso explique, por um lado, né? Mas a gente que trabalha com o tema da migração não pode deixar de ser crítico a essas outras questões também. Por que não tem um maior engajamento da comunidade internacional com conflitos que geram o mesmo número de pessoas, ou até maiores também, em situações de calamidade, de refúgio e de migração? Esse é um aspecto. E um outro aspecto também, que a gente não pode deixar de ter um olhar crítico, é que imigrantes que já estavam na Ucrânia, por exemplo, imigrantes africanos, imigrantes da Índia, que já estavam na Ucrânia, esses não estavam conseguindo ter o visto humanitário. Somente os ucranianos, digamos, que são nacionais da Ucrânia. Mas se esses imigrantes estavam regulares, trabalhando na Ucrânia, eles, na minha concepção, deveriam ter os mesmos direitos que os próprios ucranianos, concordam? Então, eu acho que isso é um elemento para a gente avaliar. Né? Por um lado, como eu falei e repito, teve toda uma sensibilidade da comunidade internacional, e a gente tem que aplaudir isso, ou seja, é inédito nos últimos anos tanta sensibilidade internacional, mas, por outro lado, tem esses outros 2 aspectos que eu levantei, que é algo que a gente precisa analisar, e o nosso papel como acadêmicos, né, que produzimos o conhecimento, e o conhecimento em si, ele digamos, um conhecimento sempre muito crítico, né, do social humano, é assim que tem que ser, né, para isso é a função do conhecimento, é ter um papel também de crítica ao que está na sociedade para a gente tentar, de certa forma, influenciar políticas públicas para que a gente possa aprimorar essas políticas e no campo da migração e do refúgio também, né? Então, acho que é isso, Aline, é muito por aí que eu vejo, né, essa questão da Ucrânia. É algo terrível, né, como eu falei, esse caso dessa pessoa que eu tive próxima dela, quando estava na França, nesse semestre que passou, me chamou muita atenção, né? Eu fiquei me colocando no lugar dessa pessoa, né? Ela tem uma vida estável, era advogada, o marido era empreendedor, tinha uma empresa, de uma hora para outra ela não tinha mais emprego, de uma hora para outra ela não tinha mais a empresa do marido, de uma hora para outra o marido estava na linha de frente de combate, combatendo os russos, e ela, a única sorte dela, que ela fala, foi os filhos terem optado por fazer a graduação fora, que é algo extremamente excepcional, porque geralmente as pessoas fazem a graduação perto dos pais. E o último que foi o filho caçula dela foi no ano passado, antes de estourar a guerra.
Ele falou, chegou para o pai e para a mãe, vejam que história inusitada, né? Ele chegou para o pai e para a mãe e falou: tem uma bolsa aqui na Universidade de Marseille, né, no sul da França, que estão abrindo, eu me candidatei e eu ganhei essa bolsa, eu acho que eu vou estudar, não lembro agora o curso que ele fazia, vou estudar na França, mas não é melhor fazer aqui, depois você faz tipo um sanduíche, né, um estágio de pesquisa. Ele, não, quero fazer a graduação, é um professor que eu já leio, um tema interessante, meu irmão já está lá. E foi, mas ela falou, olha, foi um acaso do destino esses 2 filhos estarem na França, e ela foi se reunir com os filhos, né? Mas uma extrema dificuldade, sem saber falar o idioma, e não é a questão, não é uma migração voluntária, né? Que a pessoa vai porque planeja, ou porque quer realmente se capitalizar, ou porque... Não, é algo que ela estava super bem estabilizada, classe média, na Ucrânia, e de uma hora para outra acontecer tudo isso, né? Então, é uma catástrofe e que a gente vê uma das consequências, tem várias consequências, né? Uma delas é as pessoas serem obrigadas a deixarem o seu dia a dia, né? Imagina, se todos nós passamos pela pandemia, né? E que alterou nossa vida pessoal, social, institucional, e foi tão dramática para tanta gente, né? Imagina um caso como esse, né? Você, de uma hora para outra, ter alguém com você divide a vida, o marido, na frente de guerra, que você não sabe se vai estar vivo. Ela estava lá na França, não tinha uma ideia do marido do dia a dia, não tinha ideia se ele estava vivo ou não. Estava na frente de combate, né? Foram obrigados os homens maiores de 18 anos. Então, eu acho que é isso, é um drama. Eu trouxe aqui um caso real, para a gente não ficar falando de dados ou de números somente, né? Mas ver que a migração se faz também por pessoas, né? Eu trouxe um caso aqui, que é um caso que é muito dramático, né? Que, ao mesmo tempo, teve muita sorte. E outras pessoas que não, que talvez essa mãe, que tinha 2 filhos homens, maiores de idade, se brincar, eles 2 podiam estar hoje na linha de frente, tendo que combater nada mais, nada menos que o exército russo, um poderoso exército, e não é brincadeira você combater um exército como esse. Eu acho que é algo que a gente pode, por um lado, né, repetindo, parabenizar a comunidade internacional, todos os países prontamente se sensibilizaram, né? Com um ou outro entrave, uma dificuldade, mas eu lembro agora que tiveram taxistas da Espanha que fizeram viagens até a Ucrânia para trazer os refugiados grátis nos táxis, né? Ou seja, tem uma sensibilização internacional. Parabéns, vamos aplaudir. Eu acho que o caminho é esse, a gente tem que sensibilizar com o sofrimento dos outros, né? Ter essa empatia, né? Eu acho que é mais importante essa ideia de não é nem ter pena, né? Porque eu acho que não é se apenar, mas você se empatizar, né? Se empatizar com o Você outro. podia estar nessa situação, né? Isso. Eu acho que é até melhor, viu, Frederico, a ideia de empatia de que de pena, né? Porque Sim, pena parece que o outro é muito Não, é superior para empatia você se nesse sentido, apenar. né? Você podia estar acontecendo com você totalmente fora ali da tua escolha e, né, sabendo disso, você, né, estende essa mão, né, para essas pessoas. Isso. Eu acho que é muito importante, Leonardo. Eu fiz aqui também umas anotações, né, de curiosidades mais minhas e no nosso campo de relações internacionais a gente tende a ver as coisas de forma muito sistêmica, quase como se fosse aquele tabuleiro do jogo de War e tal. E no tabuleiro de jogo de War não tem migrações, muito menos, né? Não tem na forma de números grandiosos, como você estava falando, mas muito menos em termos de dramas pessoais, de famílias que perdem oportunidades, empregos, parentes, contatos. Então, é realmente muito dramático. A gente tende a ver as coisas pela forma mais sistêmica, mas a gente sempre é lembrado da importância de, talvez, né, dar esse foco mais individual, porque ele bem cria os elementos do apelo emocional para que esses decisores mais no nível sistêmico possam, né, repensar, enfim, né, tomar suas decisões de uma forma um pouco mais responsável, humanizada, né? Quando eles pensam só nos números, né? Tem aquelas frases famosas do Stalin, né? Da estatística, isso não faz diferença, né? Quando a gente olha para os dramas é que torna tão relevante, por isso, como metodologia de ciência social é relevante essa preocupação
né, com os casos individuais. Agora, eu fico pensando o seguinte também, em que medida, né, essa nossa preocupação com os casos pessoais, individuais, né, e essa dramatização que não é nem o termo de no sentido de uma fabricação, mas da captura desses dramas individuais e a exposição disso, né, na mídia, nessa mídia jornalística de 24 horas por dia, produzindo novas e novas notícias. A Aline notou, eu não tive ainda essa notação, mas eu consigo concordar, assim, parando para pensar, que diminuiu muito, né, a incidência também dessas, né, notícias sobre esses dramas dos refugiados ucranianos. Eu queria, né, que você, de repente, produzisse uma reflexão para a gente sobre a medida em que essas histórias, esses dramas, né, de uma crise que é material, numérica, é a maior desde a Segunda Guerra, não há discussão quanto a isso. Eu quero entender a medida em que isso foi também um instrumento dos governos ocidentais, da liderança dos Estados Unidos, para criminalizar, né, o inimigo de uma guerra. A gente está numa guerra, muitos dizem já seria, né, no futuro olhar para trás e o indício da Terceira Guerra Mundial aqui começando. A Rússia acusa os Estados Unidos de estarem já diretamente envolvidos, né, nos conflitos. Enfim, em que medida essas histórias não estão sendo utilizadas para esse recurso? Por isso perde seu interesse, a efetividade, né, e a atenção. Queria pensar um pouco sobre isso também. Eu digo isso no sentido, inclusive, de o pensamento acadêmico, nesse momento de uma guerra, também sofre consequências, né? A crítica, né, levantar essas suspeitas, parece imoral diante desses dramas pessoais. Mas, né, elas estão aí, enfim. O que você me diz sobre isso? Não, com certeza. Eu penso que primeiro, isso que eu já falei antes, né? Os últimos, nesse tabuleiro que você falou, dessas disputas geopolíticas, são as pessoas, né? Os últimos a serem pensados, né? As pessoas comuns, né? Porque a gente está falando de algumas que têm capacidade de proteção, conseguem se articular e sair numa outra condição. Mas das questões é justamente isso, né? Como, a partir de conflitos geopolíticos, de certa forma, se utiliza a migração e o refúgio para alinhamentos geopolíticos. Isso é fato, né? Não dá para pensar política migratória, por exemplo, sem estar desalinhada da questão geopolítica. E é fato. Talvez um dos fatores, Frederico, que tenha tanta sensibilidade internacional foi para mostrar, olha que bons que somos, olha os malvados que estão fazendo, né? Uhum. Isso tá dado, né? Tá na mesa, né? A gente não tem como deixar isso de lado, né? E até então a gente vê, né, em outras regiões como muda a política migratória de acordo com a geopolítica local. Concorda? Ou seja, vai mudando o alinhamento geopolítico, a gente pode ter um maior alinhamento com políticas migratórias mais progressistas ou mais conservadoras, dependendo da onda desse alinhamento. É tanto que você coloca, é um fato que os países que fizeram, digamos, tiveram uma sensibilidade maior com o caso dos ucranianos em termos de migração e refúgio, não têm a mesma sensibilidade com outros conflitos semelhantes também, né? Ou seja, não, pessoalmente para os ucranianos. E como eu falei, para os próprios indianos que estavam lá, os próprios africanos que estavam lá, esses não entraram nessas políticas de sensibilização da comunidade internacional. E aí eu concordo, Frederico, com você que nesse jogo geopolítico, a política migratória ela é utilizada para ratificar uma versão ou para ratificar um posicionamento, dar mais força geopolítico a determinado grupo de países interessados, né? E com o caso dos ucranianos, eu penso que foi isso, né? Ou seja, teve uma maior sensibilidade, aí foi geral, como você falou, é um dos conflitos de números assim estarrecedores, foi geral, mas depois
a imigração e o refúgio foi, de certa forma, utilizado para um lado da questão geopolítica. Mas eu penso que isso acontece em todos os campos, né? Não só da migração, da economia também vai ser a mesma coisa, da política exterior vai ser a mesma coisa, ou seja, em todos os campos a migração é um deles mais e não se diferencia. Eu acho que a minha preocupação é mais no sentido de que aqui, né, na migração, como você bem disse também, estão as pessoas mais vulneráveis, né? Estão mais vulneráveis. Eu acho que também se faz isso quando a gente pensa num programa social de ajuda de renda mínima, né, e usa isso para se eleger. Na verdade, você está trabalhando em um drama ali urgente, né? Então, Aline, eu fico até pensando nessa reflexão que a gente fez aqui agora. O argumento, né, Leonardo, tem sido muito comum no sentido de falar sobre a diferença que se deu, a atenção que se deu à crise de refugiados sírios e à crise de refugiados ucranianos, e a gente tende muito a capturar isso pelas lentes, né, da xenofobia, da identidade civilizacional europeia e o choque das civilizações, né? Mas também, eu acho que essa explicação não fica de fora, mas tem uma explicação geopolítica que a gente acabou de explorar que parece interessante. No caso da Rússia, existe um inimigo, né, muito claro definido, que é a Rússia. No caso da Ucrânia, né, existe um inimigo muito claro, que é a Rússia, provocando isso e precisando ser demonizada por isso. No caso da Síria, são os ocidentais que estão intervindo para uma situação que para eles é desejável e acabam criando essa crise Eu acho, de concordo, migração. Felipe, eu acho Então, que não é só sua racial, né? essa lente de análise, eu acho que é importante, e eu acho que esse podcast contribui a isso também, né? De trazer essa lente, né? Outra lente interpretativa. Porque, como você bem fala, né? Quando se criticou esse tipo de tratamento diferenciado, sempre a lente analítica utilizada foi a lente raça, classe social, porque mais pobres ou raciais, e inclusive geográficas, né? Geográficas ou de alguma questão, digamos, do ponto de vista cultural, étnica, né? Que são mais parecidos. Mas realmente termina ficando de fora essa outra lente que eu acho que ela é tão importante quanto as outras. Não, isso não significa que a gente vai desconsiderar as outras lentes de análise. Que tem questões raciais incluídas? Sim. Tem questões étnicas? Sim. Tem questões geográficas, porque o conflito está dentro da Europa, isso preocupa mais? Sim. Mas a gente não pode deixar de utilizar essa lente da geopolítica, né? Ou seja, ela é também fundamental para a gente ver como os países atuam, né? E nesse campo da política migratória. Isso é fato, né? Sim, Interessante. e aí, nessa reflexão, né, que vocês estão fazendo, isso é algo que sempre precisa ser enfatizado, que é como essas dimensões elas estão correlacionadas, né? Lembra, Leonardo, que você sempre gostava de destacar como que as migrações necessariamente elas são um fenômeno que é multifacetado, né? Um fato social total, como chamaria o Marcel Mauss. Essa é a questão do fato social total. Existem várias dimensões e elas sempre vão estar correlacionadas. Então, quando eu trabalho em sala, por exemplo, com uma disciplina que a gente tem ali no CEUB, que se chama Antropologia das Sociedades Contemporâneas para o curso de Relações Internacionais, a chave do sucesso das nossas reflexões, dos nossos debates é sempre essa, mostrar como que em situações em que questões sociais, questões econômicas, questões étnico-raciais que existem, que são reais e que, em geral, elas são fruto de disputas geopolíticas que levam à supervalorização de alguns grupos, de algumas raças, de alguns povos e à desvalorização de outras, à desumanização de outras. Então, já tem essa conexão com a geopolítica, com a política internacional, e depois isso se retroalimenta quando há essa apropriação das grandes potências, daqueles grandes players, digamos assim, do sistema internacional, que eles vão se apropriar disso e eles vão tentar evidenciar ou reforçar essa imagem do inimigo dessa forma também.
sei se vocês viram, Aline, desculpe interromper, que eu acho que até a própria Rússia tentou utilizar também isso, concedendo diretamente a nacionalidade aos ucranianos. Ela tentou jogar com isso. Agora, do ponto de vista internacional, claro que, historicamente, os ucranianos, né, veem mais oportunidades nos países ocidentais, né? Evidentemente, né? A gente vê isso com muito mais força. E a Rússia estava invadindo, mas ela tentou jogar com isso também, né? Olha, os outros países estão dando visto, eu dou a nacionalidade. Vocês podem ser russos, venham para cá, etc. Né? Mas só que os ucranianos não queriam ir para a Rússia, né? Eles estavam atacando, né? Como é que ele vai para um lugar onde estão atacando a sua família de uma hora para outra? E a gente sabe que isso faz parte de um tabuleiro sócio-histórico na região, né? A Rússia sempre foi um país que incomodou muito a Europa, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? De Hitler a Napoleão, né? A gente sabe que tiveram grandes fracassos quando chegaram nas portas da Rússia, né? Historicamente, a Rússia foi um parceiro que sempre foi um parceiro, mas um ator ali de muito incômodo, né? Nas relações internacionais entre a Europa e o resto do mundo, eu diria, né? Então, tentaram jogar também essa questão da migração para cada um puxar para o seu lado, né? E ganhar mais adesões e na comunidade internacional. Por isso que eu queria, mais uma vez, parabenizar o podcast por trazer essa lente, né? De pensar a migração a partir da leitura das relações internacionais, da geopolítica atual, e como a migração é uma questão a mais que se utiliza como outras questões em toda disputa no tabuleiro internacional. Não desconsiderando, repito, as outras lentes, racial, cultural, geográfica, étnica, que para mim estão presentes sem sombra de dúvida. Mas desculpa, Aline, eu estava te interrompendo. Imagina. Aliás, até para encaminhar para a gente encerrar esse primeiro tema, outra reflexão que eu fiz também quando eu li essas matérias e vi, né, essa discussão sobre a questão étnico-racial mesmo, né, tanto desses estrangeiros que estavam na Ucrânia e não conseguiam, né, a mesma disponibilidade de acesso a outros países para os quais eles tentavam, né, migrar ou se refugiar, para onde eles tentavam se refugiar, a questão numérica também, né? Gerou um choque ali por volta de março, como que as estimativas, elas em cerca de um mês iam de 2 milhões de refugiados para 10 milhões, não se tinha essa precisão, porque é muito comum em estudos de imigração a gente não ter precisão, né? Ainda mais de refúgio, enfim, contabilizar às vezes é muito complicado. E não se falava de uma onda migratória, ou de uma ameaça, né, que há muito tempo, nas nossas reflexões, eu lembro de que desde que o Leonardo chegou no Brasil aqui, que ele começou a dar aula no CEPAC, ele trazia isso. Era o período que se discutia muito a crise migratória, a onda migratória ali de 2014 para a Europa, né, de sírios, de pessoas de países norte-africanos que, na verdade, era um número muito menor, se nós compararmos, né, de pessoas, mas eram considerados como uma ameaça, né, era uma onda migratória. Então, quando a gente pensa no caso dessa mulher, que é alguém que vive na situação do refúgio na Ucrânia, ou tantos outros refugiados que, quando a gente senta para ouvir a história dessa pessoa, faz parte de humanizar em múltiplos sentidos a migração. Humanizar, porque não dá para a gente pensar só em estatística. Humanizar, porque quando a gente pensa em estatísticas, isso às vezes desumaniza, não só no sentido de trazer esses refugiados, esses migrantes para um número, mas para ser uma onda ameaçadora, migratória, e aí depende de quem é esse outro, aí tem uma questão que ela é étnica, que ela é racial também, porque daí ele pode ou não ser uma ameaça, que tem a ver com as questões geopolíticas de como essa imagem do outro, o estrangeiro, ela é construída em situações específicas, né? E aí, então, esses sírios, esses norte-africanos, eles eram, ou esses africanos, de maneira geral, eles eram, então, uma ameaça
a Europa e os ucranianos não são, porque eram frutos de confrontos também, de conflitos. Então, as coisas estão conectadas. Eu me lembrei muito, né? Não sei se você fez algumas considerações sobre isso, Leonardo, mas eu queria te ouvir um pouquinho também, né? É uma onda migratória na Europa, e agora não é mais uma onda migratória na Europa, porque são ucranianos. Né? Como fica isso? Muito bem, muito interessante sua colocação, Aline. Sobretudo porque sempre se associou a migração, como você falou, a fazendo metáforas e analogias a questões naturais, que é um erro isso, né? A onda, a avalanche. Eu já vi até falando da bomba, né, em manchete de jornais, né? A avalanche de imigrantes não para de crescer. A onda de imigrantes aumenta a cada dia. A bomba da imigração. Ora, isso lembra catástrofe. E catástrofe ninguém quer. Então, se alguém sai aí e diz, olha, a gente vai parar isso, inconscientemente as pessoas terminam dando razão, não é verdade? Então, parece que, do ponto de vista dos ucranianos, foi politicamente legitimado, não é uma onda, não é uma avalanche, não é uma catástrofe, ou seja, são pessoas que estão em situação de refúgio, porque o outro malvado o provocou, né? Ou seja, foi um pouco em linhas gerais, uma retórica dessa forma. Então, não se tratou a questão do refúgio e da migração ucraniana da mesma forma como se trata atualmente no Mediterrâneo, milhões de pessoas passando assim por sofrimentos, mortes constantes, né? Pessoas que estão atravessando toda a África, digamos, do Senegal, de Camarão, até a fronteira de Ceuta e Melilla entre Marrocos e a Espanha. Isso a cada dia, né? Então, é algo que... E se trata essa imigração como uma onda, né? Mas aqui eu acho que o tratamento foi diferenciado por essas questões geopolíticas que a gente está colocando aqui na mesa. Perfeito. Acho que, dito isso, emendando, né, com o nosso quadro de transição aqui, né, o nosso tricultural, eu acho que eu queria fazer justamente essa conexão. Né? Humanizar migrações significa contar histórias de pessoas e ter uma relação mais de empatia do que de pena, né? Como vocês tinham colocado aqui. Né? Pois é, então, dito tantas coisas, né, a respeito da migração, o nosso quadro de transição, nosso tricultural de hoje, eu procurei levantar algumas referências que fazem justamente essa humanização da migração. Porque humanizar a migração também implica tanto em conhecer a história das pessoas, quanto ter empatia por essa história dessas pessoas que vivem a situação da migração, que vivem a situação do refúgio, né? Ainda mais pensando em migrações forçadas, as pessoas elas não escolheram sair do seu lugar de origem, elas precisaram, por alguma razão, igual ucranianos estão vivendo agora, igual pessoas de vários países da África. A gente, no ano passado, falou aqui sobre a região do Tigré, né, e outros tantos que vieram para o Brasil, por exemplo, buscando refúgio, mas enfim. Né, humanizar também significa muito mais ter empatia do que pena, exatamente, porque ter pena também desumaniza e não ajuda, né, em muitos aspectos a situação da convivência com esse imigrante, com esse refugiado e a inserção social dele. Né? E aí eu pensei, o que eu posso falar a respeito? A primeira dica, na verdade, eu trouxe duas referências. A primeira, e as duas têm nomes muito parecidos. A primeira que me veio à mente foi uma exposição de fotos de uma sequência de mais de 20 anos que o Sebastião Salgado fez, que se chamava Êxodos. Ela é de 99, né, a exposição, né, que rodou o mundo, que ele fez a Êxodos, e eu não estava me lembrando qual que era essa sequência, né, de fotos que ele fez relacionadas à migração, a deslocados, e aí quando eu vi que era Êxodos,
eu me lembrei que foi, acho que a primeira exposição de fotografia que eu vi na vida, ali em 99, né? Eu ainda estava entrando na faculdade, terminando o ensino médio, foi na verdade, foi um impacto grande para mim. Quando chegou aqui em Brasília, foi uma amiga que convidou, a gente foi um grupo de pessoas, né, assistir, era separado por regiões do mundo, né, deslocados nas Américas, deslocados na África, na Ásia, na Europa. E, bom, o Sebastião Salgado é o meu fotógrafo, fotojornalista favorito, em disparado. Acho que ele consegue fazer um trabalho incrível de humanização de tudo que ele faz. Então, depois, posteriormente, ele fez alguns trabalhos também sobre a Amazônia, sobre questões de impacto ambiental, e ele consegue fazer um retrato incrível. E ali naquela sequência de fotografias, eu acho que ele consegue fazer um retrato de uma diversidade de pessoas que vivem essa situação do sair do seu local de origem, de migrar, de se refugiar, de precisar se deslocar por várias razões em vários lugares do mundo, que é incrível, né? Humaniza muito a situação da migração, dos migrantes e dos refugiados quando a gente vê. E a outra indicação que eu tenho, né, é de um filme. Esse filme ele é de 2017 e ele se chama Êxodos também, né? E ele vai justamente falar sobre a situação de pessoas que são refugiadas e qual é o cotidiano que elas vivem, como foi esse processo, que situações elas viveram, a quais conflitos ou a quais situações específicas elas estiveram envolvidas e pelas quais elas precisaram se refugiar, elas precisaram sair do seu local de origem, né, e se deslocar para outros. Então, aí já é, né, um filme mais recente, ele envolve o Brasil de alguma forma, porque o diretor ele é um alemão, mas é uma coprodução aqui com o Brasil também, é o Wagner Moura que faz a narração dessas histórias, né? Então, recomendo muito. Eu acho que ela está no Globoplay agora, né? Mas esteve no YouTube por um período, era acessível, agora acho que está só o trailer, né? Então, eu acho que são duas recomendações que eu faço. Êxodos, a exposição fotográfica que tem o livro, né? Sebastião Salgado, e Êxodos, o filme de 2017, que é do Hank Levin, ele é o diretor do filme, que traz essas trajetórias, essas histórias, para a gente ter a oportunidade de vivenciar um pouco de como que foram essas histórias de vida dessas pessoas, né? Vocês já ouviram falar de algum deles? Eu acho que o Salgado é uma referência, né, Aline? Ele conseguiu Referência. captar de forma espetacular esse drama da migração, esse drama do refúgio, né? É também um fotógrafo que eu admiro muito e pela sua sensibilidade, né, em captar, e uma pessoa também de muita ação social, né? Eu acho que é legal, ele trabalhou com questões da Amazônia, mas ele tentou replantar a fazenda onde ele mora, né? De modo que alguém de muita sensibilidade, e com a câmera conseguiu trazer outra lente, né? Que essa lente aí realmente uma lente física, não uma lente analítica, que também nos dá pistas, né? Para fazer análise a partir da lente dele, né? Da lente do Sebastião Salgado. Perfeito, é incrível. Eu estava pensando aqui, Aline, numa outra dica também de, né, tricultural que eu acabei cruzando, mas é incrível, não sei se vocês conhecem. O áudio oscilou. Meu De áudio está novo. oscilando. Voltou, não voltou. Agora desligou. E agora eu desliguei. Não, eu estava falando de um pintor refugiado sírio, né? Um pintor sírio em condição de refúgio nos Estados Unidos, que criou uma série de pinturas chamada a série Vulnerabilidade, em que ele pinta grandes lideranças mundiais como se fossem, né, refugiados, né, como se estivessem enfrentando um dos dilemas da... Oscilou de novo o áudio. Eita, voltou, Aline? Voltou.
Então, na hora que a gente estiver, né, assistindo isso daqui online já, né, disponível aí para o público, eu vou colocar algumas imagens, né, do Donald Trump, do Kim Jong-un, né, da Angela Merkel. A do Trump é demais, assim, ainda mais por todo o papel que ele teve em relação, né, à política migratória dos Estados Unidos, né? Eu acho que é uma imagem que fala assim, muito de empatia, de pensar o que seria ele carregando sua família, né, na direção. Falhou o áudio. Interessante. Eu acho que, né, é muito impactante, muito interessante, né, essa obra desse sírio que viveu, né, o drama do refúgio e tenta trazer um pouco de empatia aí para essas lideranças. Perfeito. Muito bem. Podemos ir para o nosso segundo tema, então? É hora. Vamos lá. Pois é, então, nosso segundo tema, e aí por indicação de uma pesquisa que o Leonardo vem desenvolvendo já há muitos anos com o Observatório das Migrações, né? É o resultado que foi publicado pelo próprio Observatório como relatório, né, dos 10 anos da década entre 2011 e 2020 das migrações e do refúgio para o Brasil. Essa publicação está disponível pelo site do OBMigra, Observatório das Migrações. A gente vai deixar também o link aqui, né, onde pode-se acessar tanto essa quanto outras publicações, relatórios anuais e outras produzidas pelo Observatório das Migrações, que vem fazendo um trabalho incrível e que não tinha-se até então aqui no Brasil, que é pegar os dados tanto do antigo Ministério do Trabalho, depois, né, retomou-se, mas enfim, depois se deslocou para o Ministério da Justiça, de trabalhadores migrantes no Brasil, quanto os dados de refúgio, que o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, traz. Então, esse relatório ele tem uma diversidade de dados, de análises que são feitas, de conclusões dessa década, né? E é realmente um trabalho que ele é muito útil para acadêmicos que pesquisam esse tema, que é muito útil para agentes públicos, para a formulação de políticas públicas, para cidadãos, para os próprios migrantes e para cidadãos brasileiros também saberem um pouco mais sobre essa situação que a gente passou. A gente viveu um momento crucial de vinda de haitianos para o Brasil primeiro e depois de venezuelanos em números que há muito nós não recebíamos aqui no nosso país, então a dificuldade de lidar. Então, Leonardo, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse trabalho, sobre esse relatório, né, e sobre algumas das conclusões que vocês chegaram lá, porque é de fato muito interessante. Então, no Observatório das Migrações Internacionais, né, que, como a Aline falou no início, existe há 10 anos, né, desde 2013, vai fazer 10 anos no próximo ano, a gente trabalha de forma, digamos, tanto tempestiva, a gente tem análises mensais, tem um relatório mensal, depois eu peço para a Aline e o Frederico colocar a página do Observatório, onde o internauta pode encontrar relatórios mensais, que a gente vai monitorando mensalmente os dados da migração no Brasil. Também temos de forma trimestral, né, aí mais associado a mercado de trabalho. Temos também um informe de conjuntura, onde a gente analisa conjunturalmente, a cada 4 meses, quais foram os fatores de conjuntura e de tendência da migração, e o carro-chefe, que seria um relatório anual mais analítico, a que a Aline fez referência, que são, digamos, os 10 anos da década 2011-2020. Né? Para a demografia, a década começa sempre no ano 1, né? Não no ano 0. Então, por isso que é 2011-2020. Iniciamos o primeiro ano da nova década, o ano passado, 2021 a 2030. E o que é por que nós fizemos um destaque para essa década? 2011-2020. Porque foi uma década extremamente significativa e fértil em termos de migração e refúgio no país. A primeira questão é que nessa década, o que foi uma grande novidade, as novidades da década, né? Primeiro, o Brasil tinha muita imigração
dos países do norte global, século XIX e XX, né? Sem falar dos povos transplantados, que foi um sistema de escravidão que a gente não vai comparar a migração, né? Mas 19 e 20 foram os migrantes da Europa, né? A partir das últimas décadas do século XX, década de 70, 80, 90, foram as pessoas do sul global que começaram a ocupar os lugares públicos do norte global, os brasileiros inseridos nessa modalidade, né? Os brasileiros começaram a ir para os Estados Unidos, Europa, Japão, os descendentes de japoneses, chamados decassegues, eles começaram a ir para o Japão. Então, parecia que o movimento, a gente tinha migração residual de fronteira, bolivianos, paraguaios, nunca acabou, mas era muito residual e uma situação de fronteira, né? Assim estava em grandes linhas o estado da arte da migração, um país que era país de imigrantes e começou a ser um país de emigrantes, eminentemente, com uma outra migração de fronteira. A partir do final da primeira década desse século, né, sobretudo 2011, do início da década, aí sim que a gente começa a ter uma migração também do sul global para o Brasil, né? A gente vai encontrar pessoas que vêm da Ásia, da África, da América Latina, mas não países de fronteira, para o Brasil. E aí, com o caso mais emblemático é o caso dos haitianos, que tinham algumas centenas de haitianos no Brasil em 2010. O fluxo começa a arrefecer em 2011, pela catástrofe do terremoto lá no Haiti, e começa a decolar, digamos, esse fluxo migratório, e em poucos anos os haitianos passaram a nossa migração clássica, que é a migração portuguesa. Eles passaram o número de portugueses no Brasil. A partir da metade da década, os venezuelanos se consolidaram, mas durante toda a década a gente começou a ver o movimento do sul global. Quando eu falo sul global, não é o sul geográfico, é o sul global geopolítico. Isso é importante que se diga, porque a Austrália está no hemisfério sul, mas ela compõe, na análise geopolítica, os países do norte global. Então, que a gente começou a ver senegaleses, bengales, haitianos, como eu falei, que não são países de fronteira, e alguns deles estavam na Ásia, na África, vindo para o Brasil, né? E o Brasil começou a ter uma outra dimensão nessa década, que ele começou a conjugar três elementos. Ele continuou sendo um país de imigração, muitos brasileiros estavam indo para os Estados Unidos e para a Europa, para o Japão, isso não parou, diminuiu, mas não parou. O Brasil começou a ser um país de imigração para pessoas do sul global, esse foi outro elemento. E um terceiro elemento, o país passou a ser também um país de trânsito. Isso foi outro elemento importante também. As pessoas passarem um tempo, se capitalizarem e irem para outros destinos, aqui no continente, para os Estados Unidos, que é um grande destino da migração latino-americana e, eu diria, de outras regiões do globo também. Então, o Brasil, na década passada, 2011 a 2020, ele começou a conjugar esses três fatores: imigração, emigração e trânsito. Isso nos mostra que a migração ficou mais complexa também no Brasil e no mundo. Aquela visão dicotômica, binária, país de imigração, país de emigração, isso ficou muito difícil de a gente categorizar de forma tão rígida. As coisas são muito mais dinâmicas, mais complexas. É o haitiano que vem para cá, passa um tempo, mas tenta entrar nos Estados Unidos, não consegue, volta, passa um outro tempo aqui. É o senegalês que vem, passa um tempo, vai para os Estados Unidos, outros ficam aqui. Ou seja, e a partir de conexões transnacionais, isso ficou cada vez mais complexo de interpretar as migrações, né? Porque ela responde a diferentes fatores, tanto macro quanto micro, na vida individual das pessoas. Então, foi uma década assim, de muita novidade para o Brasil, né? Começaram os haitianos na frente, pela crise na Venezuela, os venezuelanos agora ocupam a primeira posição no ranking,
tanto no mercado de trabalho quanto no número de registros, de modo que é algo novo no Brasil, o que aconteceu nessa última década, né? E com diferentes impactos no mercado de trabalho, né? Um exemplo é que um dos lugares que foi o maior nicho de trabalho para os imigrantes durante a década foi o final da cadeia produtiva do agronegócio. Então, foi aí. É o abate de frangos, o abate, né, maioritariamente no sul, que historicamente contou com uma migração mais branca e mais europeia, né, historicamente. E quem chegaram diretamente no sul do país, haitianos e senegaleses, que foi o final da cadeia produtiva do agronegócio, que melhor incorporou esses imigrantes no mercado de trabalho formal. Se no passado foi a cafeicultura, por exemplo, as grandes lavouras, né, que acolheram os imigrantes, hoje é o final da cadeia produtiva do agronegócio, que teve um papel sine qua non na formalização desses trabalhadores no mercado de trabalho. E mesmo com a crise, essas empresas continuaram produzindo, porque são empresas que atendem tanto o mercado interno quanto o mercado internacional. E continuou demandando trabalhadores, e nós que analisamos, ficávamos atentos à análise, por exemplo, 2015 e 2016, que o desemprego começou a subir no Brasil, e os imigrantes não tinham o mesmo nível de desemprego que os nacionais. Algo muito singular também no país. Na Europa, nos Estados Unidos, quando veio a crise de 2008, a crise financeira internacional, os primeiros prejudicados em termos de mercado de trabalho foram os imigrantes, que foram o desemprego não é homogêneo, não é a mesma coisa do desemprego, a taxa de desemprego da cadeia produtiva do agronegócio, que conseguiu superar as crises da década, seja no primeiro momento com o mercado interno aquecido, seja no segundo momento com uma demanda internacional forte e não tanto uma demanda interna. Então, foi uma década muito que necessita um pouco essa realidade, né, os impactos para o país. Sim, e são tantas dimensões, né? Quando você mencionou essa questão, e vi também no relatório, né? O direcionamento de grande parte, né, desses migrantes que entraram no Brasil e refugiados posteriormente, se concentrar na região sul, né? Porque é algo que, para quem está de fora, é até difícil de explicar. Esses migrantes, os haitianos inicialmente, e depois os venezuelanos, eles entram por estados do norte. Eles entram pelo Acre, eles entram pelo Amazonas. Então, é algo que não era esperado num primeiro momento, né? E eu me lembro que quando eu estava fazendo o trabalho de campo da minha tese, né, quando eu acompanhei as reuniões de conciliação de imigração, que era justamente nesse ano de 2015, começo de 2016, nas reuniões do Conselho Nacional de Imigração, eles sempre tinham relatos cada vez mais fortes de pessoas de empresas lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ligando, querendo saber onde estavam esses haitianos, como que se faria, né, nas operações que o governo estava, tanto o governo federal quanto os governos estaduais estavam providenciando para tentar trazer essas pessoas dos estados do norte, porque a situação era absolutamente precária. Eles entravam por fronteiras, cidades de fronteiras que eram pequenas, que tinham uma estrutura que é adequada no máximo para a população ali local. De repente chegam muitos migrantes ali, primeiro haitianos e depois os venezuelanos, e aí os governos tiveram que se mobilizar, e esses empresários desde sempre ligando, né, perguntando onde que eles estavam, como que poderiam fazer para contratá-los, porque tinham interesse. Teve uma parcela que se direcionou por conta dos grandes eventos, a Copa de 2014, depois as Olimpíadas de 2016, para a construção civil, que foi mais transitório, né? Imagino que tenha sido esses que usaram o Brasil como um país de trânsito e que depois buscaram outros, porque os haitianos vieram para cá inicialmente buscando trânsito para a França, né, para os Estados Unidos ou para outra via Guiana. Então, enfim, são muitas histórias sobre a migração aqui no Brasil que nem sempre são tão claras assim, às vezes é difícil de se compreender, mas que, levantando esses dados e desenvolvendo pesquisas como essas, que aí no CEPAC passaram a ser
desenvolvidas, e depois com o Abmigra, com mais dados ainda, é muito rico, né, de a gente observar e ver um pouco como foram esses movimentos, né? E aí, uma outra coisa que, ao ler o relatório, Leonardo, também eu reparei, foi a questão do reconhecimento de refugiados, os dados sobre reconhecimento de refugiados aqui no Brasil, né? Eu vi que entre 2011 e 2018, a maioria dos reconhecimentos de refugiados foram de sírios. E aí a gente sabe que teve uma portaria específica para isso, né, que o governo brasileiro facilitou o reconhecimento desses refugiados sírios, e certamente isso impactou, foi um dos fatores, né, que impactou nesse reconhecimento até 2018 majoritário de refugiados sírios. Mas me chamou a atenção que só a partir de 2019 é que os venezuelanos se tornaram um número maior de refugiados reconhecidos no Brasil, sendo que desde 2016 eles eram o maior número de solicitantes aqui no Brasil. E aí eu fiquei pensando nas relações políticas com isso. A gente falou no primeiro bloco aqui de política internacional, geopolítica, como que países usam, né, das questões relacionadas à migração para favorecer seu posicionamento no tabuleiro, né, do jogo, do sistema internacional, mas eu fiquei muito curiosa se isso teve a ver também com características da nossa política interna mesmo, nessa receptividade a esses venezuelanos, ou se não teve. Eu queria saber mais de você, Leonardo, como vocês observaram isso no Observatório das Migrações, né? Como Então, aconteceu essa questão? o caso dos venezuelanos tem até uma certa similaridade com o caso dos haitianos, né? Porque um volume grande de pessoas, né? E que chegaram, os haitianos também, a maioria solicitou refúgio no início da década, não foram incluídos como refugiados, mas foram aceitos. Não sei se você lembra, teve um debate na época se os haitianos seriam ou não refugiados, né? Ou seja, será que eles estariam fugindo de uma perseguição, né? De um fundado temor de perseguição do ponto de vista político, racial, religioso, sexual, entre outros, né? Ou estavam vivendo uma situação de grave, generalizada violação dos direitos humanos no Haiti? Esse foi um debate na época, né? Então, o que se consensuou entre o CONARE, que é o Comitê Nacional do Refugiado, e o CENI, que é o Conselho Nacional de Imigração, foi que todos esses solicitantes de refúgio iriam ser reconhecidos não como refugiados, mas como imigrantes. Isso é uma questão discutível que a gente pode adentrar nessa discussão, né? Mas, em linhas gerais, foram reconhecidos como imigrantes e não como refugiados. Com a Venezuela também teve esse debate, começaram a chegar em 2016, 17, 18, 19, e como fazer. E aí o governo brasileiro reconheceu a Venezuela como um país, né, que está acontecendo uma grave e generalizada violações dos direitos humanos. Então, a decisão foi outra, né? No momento, a decisão foi reconhecer como imigrantes, aqui a decisão foi reconhecer como refugiados, né? Então, teve, assim, o reconhecimento da condição de refugiado em bloco. Claro que fazia nada, para ver se não tinha antecedentes criminais, etc., mas foi feito em bloco. E, obviamente, é outra lei das relações internacionais, isso mostra claramente que digamos, tem a ver também com essa questão geopolítica, né? Quando o governo dá essa grave generalizada, está no campo antagônico do que é a Venezuela. Então, não, na Venezuela tem uma grave generalizada violação dos direitos humanos. E aí sim que foi possível reconhecer os venezuelanos como refugiados. Mas nós temos também, eu acho que é importante a gente observar isso, que nós temos dois marcos legais extremamente avançados em matéria de migração e refúgio. A Lei do Refúgio, que está completando 25 anos esse ano, a Lei de 97, é um marco, né, que eu acho que é importante a gente fazer essa referência. São 25 anos da Lei do Refúgio no Brasil. É um marco extremamente progressista, né, a Lei do Refúgio, e a Lei de Imigração,
também é outro marco extremamente progressista e de muita concessão dos direitos aos imigrantes. Eu acho que é um pouco um oásis nesse deserto de políticas duras anti-imigração. E por que eu falo isso? Porque solicitar o refúgio no Brasil, automaticamente a pessoa tem autorização de residência e trabalho. Então, o fato de os venezuelanos estarem ali no limbo, esperando essa decisão, que a gente pode considerar de caráter mais política, isso não impedia tanto os venezuelanos como os haitianos, dois grupos que tiveram represados muito pedidos, porque no Brasil você pode solicitar, não tem uma crivagem na fronteira, você pode solicitar o refúgio. Ora, para ter pessoal, para analisar caso a caso, quando você tem 200 mil, é muito difícil você fechar essa conta, né? Porque tem que fazer entrevista, saber qual é o fundado temor de perseguição que essa pessoa está sofrendo. Então, o Estado não tem estrutura para fazer isso. Então, a solução com os haitianos foi fazer em bloco, passar a ser migrantes, e o venezuelano, com esse reconhecimento da Venezuela, nessa grave e generalizada situação de violação dos direitos humanos, foi possível reconhecer também em bloco os venezuelanos como refugiados. E eles passaram a ocupar também o primeiro lugar no número de refugiados no país, né? Mas eu penso que independentemente do status, né, eu acho que a gente tem que avançar nas condições de vida das pessoas, né? Porque o status também, o refugiado, ele evita a não devolução, tem uma série de reconhecimentos. Mas, do ponto de vista do dia a dia, do cotidiano, a gente que precisa de políticas migratórias que façam com que essas pessoas possam se inserir plenamente na sociedade brasileira, né? Por exemplo, um gargalo que nos afeta, nós que estamos na academia, a dificuldade dos imigrantes em homologarem os seus títulos. Hoje a gente tem médicos trabalhando de cabeleireiro. E o Brasil precisa de médicos no setor público e privado. Tem regiões do Brasil que não chega a um médico por 1.000 habitantes. Outras regiões, sim. Mas em outros países são 6 por 1.000 habitantes. Na Inglaterra são 6 médicos por 1.000 habitantes. Na Espanha, 4 médicos por 1.000 habitantes. No Brasil, tem regiões que não chegam a 1 médico por 1.000 habitantes. Como é que você se permite ter um médico com toda a valorização que um cabeleireiro pode ser, um pedicure, um manicure possa exercer? Mas a gente tem um déficit maior, um gap maior de médicos. Então, se a gente tiver um imigrante atuando como um médico, que é médico trabalhando como cabeleireiro, ou trabalhando como outro tipo de função, ajudante de cozinha, nós estamos perdendo um grande capital que esses imigrantes trazem. Então, eu acho que a questão do status ele é importante, mas o importante a lei. Se a gente pensar dois tipos de política de fluxo e política de inserção. As políticas de fluxo no Brasil são fundadas no direito dos imigrantes, eu acho que são elogiadas até na comunidade internacional. Eu acho que o grande gap é quando essas pessoas já estão dentro do país. Como a gente homologar esses títulos para essas pessoas possam trabalhar no seu campo de formação, né? Como a gente conseguir formalizar o trabalho? Como a gente conseguir um pleno acesso à educação, saúde, enfim, à vida social e cultural brasileira, né? Esse é um grande déficit, né? Que a gente precisa avançar nesse tipo de política. Eu acho que tem um tema também que eu me interessaria em saber um pouco mais, Leonardo, que é sobre também os locais de destino, né? Quer dizer, o que tende a atrair mais? Eu vi ali no relatório também do observatório, justamente as regiões, enfim, desses fluxos. O que atrai mais o migrante, né? É óbvio que são tantas variáveis, eu queria só te colocar duas para reflexão, e se você quiser colocar outras mais interessantes que as minhas, por favor. Mas o desempenho econômico da região ou políticas públicas disponíveis para, né, o refugiado, o migrante? Então, Frederico, para a gente entender, eu acho, esse aspecto, evidentemente ninguém acorda da noite para o dia e diz eu vou para tal região, né?
e nem acorda outro dia, eu vou morar no Japão, vou morar na Inglaterra, vou morar no Brasil. Ninguém acorda da noite para o dia. Eu acho que se combinam dois fatores. Um fator macro, que vai dimensionar o mercado de trabalho, isso é fundamental, né? E um fator micro, é a rede migratória. O imigrante ele não faz grandes análises, ele não vai ver o câmbio, o dólar, como é que está, o trabalho e tal. Ele vai escutar o que a rede fala para ele. Se a pessoa fala, Frederico, vem para cá, aqui você vai ganhar tanto, e ele faz a conversão em dólar, né? Aqui você vai ganhar tanto em dólar. E eu te consigo o trabalho, já falei aqui com o chefe da minha empresa, ele que se você vier, a gente consegue. Então, essa questão vai fazer com que Frederico tenha uma rede de apoio, informação, etc., até empréstimo do dinheiro para você fazer essa migração. E tem a questão conjuntural e estrutural. Vai ter que ter emprego para Frederico. Ele vai ter que fazer o cálculo com o câmbio. Porque na primeira metade da década de 2011 a 2015 teve um volume muito importante de diferentes lugares do mundo. A questão do câmbio é uma questão importante. Teve meses no Brasil que o dólar chegou quase a ficar equiparado. Então, a gente analisou os dados do Banco Central, então, de média, ficava na casa dos 2, mas teve meses no ano que oscilou tanto que quase chegou a 1 a 1. Então, se uma pessoa ganhava R$ 1.500 ou R$ 1.000, ele ganhava $1.000. Isso é muito dinheiro no Haiti. Concorda? Então, se a pessoa diz, vem para cá que você vai ganhar $1.000, a pessoa vai. A pessoa não vai analisar qual é a política, se o Brasil tem uma boa política pública, se tem uma boa saúde, uma boa educação. Não. Eu vou ganhar $1.000 todos os meses. Ou seja, é uma oportunidade econômica, né? A questão é uma oportunidade econômica. A minha pergunta, eu acho que era mais uma obviedade negativa, quer dizer, não é a falta de políticas públicas que impede um migrante, né, se alocar numa região, é a sua rede de apoio e essas oportunidades. Isso. O que a gente chama de redes migratórias, né? Elas vão balizando a familiar, o amigo, o parente, vai dando um norte para a pessoa fazer essa decisão, né? Mas, cara, tem que estar associado a questões macroeconômicas, né? Estruturais, que permitem que a pessoa faça isso. Porque a pessoa vai vir para o Brasil. Então, quando a crise começou no Brasil em 2015, 2016, e que o real começou a se despreciar em relação ao dólar, muitos imigrantes que estavam aqui foram para o Chile, porque lá a moeda estava mais resistente ao dólar. Então, uma pessoa que passou a ganhar de $1.000 com a desvalorização do real, passou a ganhar 500, $200. E a pessoa pensa em dólar, não vai pensar em real também. Isso eu estou falando, a gente não pode generalizar as migrações, né? Eu estou falando assim, no movimento dos migrantes trabalhadores como um todo. Tá? Tem gente que migra por amor, tem gente que faz uma análise, quer ir uma opção política, quer ir e tal. Isso aí, então, eu estou falando assim, num grosso da população migrante. Então, esse elemento ele é importante. É o macro, questão estrutural, tem que estar aí, as condições têm que estar dadas, mas isso não vale. Então, tem que estar as condições do que a rede migratória diz. O que a rede migratória vai dizer? Ele vai dizer se pode entrar, como é que entra, se é fácil, as oportunidades se solicita econômicas, refúgio, como é que faz, qual é o lugar de entrar, é melhor entrar pelo Acre, por Roraima. Agora eu fico pensando justamente que talvez então exista um primeiro momento dos pioneiros que criam essa própria rede migratória, né? Sim. Então, os haitianos, os senegaleses que chegam. Isso. Eu acho que minha pergunta tem muito a ver também, né? Porque eu fico pensando justamente quando esses migrantes eles aproveitam, né, para gerar sua oportunidade econômica, abrindo algum restaurante, alguma boquinha, né, Aline? Eu estou dando aqui já o gancho para o quadro da Aline, que é a gastronomia, né? Então, eu tenho aqui perto de casa, ali naquele restaurante senegalês que eu vi, eu falei, pô, deve ser maravilhoso aqui na 407, né? É isso, 406, isso mesmo. Fico com vontade de conhecer, né? Porque é tão legal conhecer a cultura do outro pela cultura gastronômica, né, Aline? Sim. E a Aline tem um livro, tá? Você pode indicar para o pessoal do Trilegal, que é Culinária e Imigração. Que foi lançado pela Unicamp. Então, vale a pena também. Vai estar aqui também. O livro agora é Culinária e Imigração. Então, mostrando um pouco... E a comida explica uma série de coisas da nossa vida, né? Sim. Então, pronto, ele já junta os dois quadros, o tricultural e o gastronomia internacional, intelectual.
Pois é, e aí, quando eu fui procurar alguma referência para a gente justamente fechar, então, esse episódio com alguma receita, algum prato ou bebida, eu fui buscar algo relacionado à Venezuela, então, né? Porque foi um número tão importante de venezuelanos que entraram no Brasil, né, que a gastronomia acabou me despertando curiosidade. E aí, o prato, na verdade, né, a receita que mais me chamou a atenção foi, então, das empanadas venezuelanas. A receita de hoje envolve migração. Uma iguaria que viajou milhares de quilômetros, a empanada se tornou símbolo de diferentes gastronomias pela América Latina. Os persas envolviam comida em massa para preservá-las por mais tempo, o que acabou se tornando um petisco ideal para culturas nômades. Não é por acaso que as empanadas lembram esfirras. Com o domínio de territórios espanhóis pelos persas no século XIV, a receita acabou se popularizando, embarcando no século seguinte para as Américas com os colonizadores. Durante muito tempo, a Venezuela recebia migrantes das Ilhas Canárias. Essa migração trouxe consigo iguarias feitas de farinha de milho pré-cozido. Atualmente, a empanada venezuelana tem também seu valor social, por muitas mulheres dependerem financeiramente da venda dessa iguaria. Então, o que mais me chamou nas empanadas venezuelanas, porque primeiro quando eu vi empanada eu lembrava de Argentina, né? Empanadas argentinas, então eu não sabia que tinha empanadas na Venezuela. Mas, além de eu ter visto isso e me chamado a atenção, é que elas são diferentes, a massa é de milho, né? Então o sabor é diferente, não é a mesma coisa, né? E aí eu me lembrei que no domingo eu fui conhecer aquele restaurante da Paula Carosella, né? Não é um restaurante, é uma lanchonete de empanadas, né? Que tem ali no Iguatemi, aqui em Brasília. E me chamou muita atenção porque ela faz um marketing todo em cima de latino-americano, tipicamente latino-americano, e aí começou a fazer sentido. As empanadas dela são argentinas, pelo menos eu não vi característica nenhuma. Inclusive, são muito boas, boas mesmo. Imagina. Né? Mas não é como essas venezuelanas que eu fiquei bastante curiosa também. Né? E uma dica também culinária, não só da comida, mas da bebida. Assim como nós brasileiros temos a caipirinha, os cubanos o mojito, os venezuelanos têm a guarapita. Então, quem não provou ainda a guarapita, vale a pena provar, que é uma bebida muito boa também, que é típica da Venezuela. Se chama guarapita. É uma bebida que eu acho que vale a pena os internautas provarem também. Pronto. Essa aí certamente vai ter muitos candidatos. Tem muita gente aí fã, né, dessas dicas ébrias. Pois é. Mas acho que é isso, né? A gente tem tanta coisa para falar, eu teria mais um monte para comentar, para perguntar, mas aí vai aquela coisa de familiaridade com o tema, né? Tantos anos, menos anos do que o Leonardo pesquisando sobre a temática das migrações, mas já bastante, né? A gente sempre tem reflexões e o mais interessante é que sempre tem novidades a respeito do tema, né? Então, temos aqui no Brasil, tem com relação à questão na Europa, na África, né, na própria Ucrânia, mas a gente precisa encerrar, né? Já passou muito do nosso tempo, temos que liberar, né, o Leonardo, fazer as coisas dele, então queria agradecer a sua presença, viu, Leonardo? Obrigada mesmo pela contribuição, por ter participado aqui, muito obrigada mesmo, é uma alegria, uma honra realmente receber você aqui. O agradecimento é todo meu pela oportunidade de participar de um podcast tão instigante e interessante como esse, o Trilegal. Com certeza vou divulgar esse podcast, né, para que mais pessoas possam ter acesso a um debate de reflexão tão interessante. Obrigado, Aline, obrigado, Frederico, e contem comigo, com o Observatório das Migrações,
para o que necessitarem. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi incrível aí a sua participação. A gente sempre, né, se alimenta muito de cada um desses debates com pessoas tão interessantes, de áreas tão diferentes, né, Aline? Então, é sempre um prazer. Sim, sim. Pois certamente, muito obrigada, Leonardo. A gente conta, essa divulgação vai ser super importante para a gente. A rede do Leonardo é bem grande, de pesquisadores de muitos lugares do mundo, né? Sempre teve essa característica bem de conexão com outras universidades, com outros países, o que é muito bom, né? E certamente vai ser importante para a gente. Fred, você encerra para a gente, já que eu abri, né? Para não ficar falando. Tá bom, então vamos encerrar aqui nosso episódio 14 do Trilegal Podcast. Eu já pedi no início e peço de novo agora. Deixe o seu like, sua inscrição, ative o sininho, comente, compartilhe e retorne aqui semana que vem para mais um episódio, né? Provavelmente o episódio de encerramento dessa temporada. Obrigado a todo mundo, obrigado, Leonardo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.